Fala galera, tranquilo? Vou falar mais baixinho. O horário já está tarde aqui em casa, está todo mundo dormindo, então as gravações costumam, como a gente não tem estúdio, teve que se adaptar da melhor maneira possível. Essas gravações estão ocorrendo aí na madrugada, para poder garantir um silêncio no ambiente, ninguém buzinando lá de fora e que as nossas aulas possam então ter uma certa tranquilidade, uma certa paz. Agora são exatamente para a gravação dessa aula 2 horas e 30 minutos da manhã, tá? Mas vamos lá que a gente tem energia para trabalhar, vamos trabalhar. A aula de hoje vai falar sobre propriedades periódicas. O que é que são propriedades periódicas? São características ou tendências que certos elementos químicos podem revelar segundo a sua posição dentro da tabela periódica e ocorre à medida que o número atômico de um elemento ele vai aumentando. Então, assim, ó, o que é uma propriedade periódica? É eu perguntar, por exemplo, para vocês alguma característica de um elemento químico e vocês me responderem assim: ó, Ademir, deixa eu pegar a tabela, eu vou dar uma olhadinha na tabela periódica e eu já te respondo. Se você consegue responder alguma característica de um elemento químico baseado na sua localização dentro da tabela periódica, e se você percebe que há uma correlação entre essa característica e uma variação no número atômico, você está diante de uma propriedade periódica. E é por isso que a tabela é chamada de tabela periódica, porque algumas características dos elementos químicos, elas vão se repetir em intervalos regulares. Tranquilo? Vamos lá então. Primeira propriedade periódica importante é o chamado raio atômico. Nada mais é do que simplesmente o tamanho do átomo. E ela é uma das mais importantes, porque dependendo do tamanho do átomo, o núcleo vai poder exercer mais ou menos influência sobre a sua eletrosfera e sobre a sua capacidade de manter os seus elétrons e sobre a capacidade de atrair outros elétrons ou interagir com outros átomos. Tá? É muito difícil. Na verdade, o que seria o raio atômico do ponto de vista matemático? Eu tenho uma circunferência, o raio seria a distância do centro até o limite externo dessa esfera. Tá? É impossível você medir, a gente já viu na aula anterior, que localizar bem alguma coisa na eletrosfera é um fenômeno bastante difícil. Então, o que a gente faz? Como a eletrosfera ela é praticamente vazia e o núcleo que é denso, você pega e, por exames de precisão, você mede a distância entre dois núcleos. Na verdade, a metade dessa distância é que a gente vai chamar de raio atômico, que nada mais é. Se eu perguntar para vocês qual é o elemento que apresenta o maior raio atômico, eu estou perguntando qual é o maior elemento químico. Lembrando uma coisa importante, né? O átomo ele é dividido em núcleo e ele é dividido em eletrosfera. Lembrando que o núcleo é uma região extremamente densa e muito pequena. Então, na verdade, no núcleo do átomo, eu vou encontrar o quê? A massa do elemento químico. Agora, a eletrosfera é quem vai conferir, então, o tamanho. Entenderam? A eletrosfera é praticamente vazia, mas ela é gigantesca perto do tamanho do núcleo. Então, a massa está no núcleo e o tamanho está na sua eletrosfera. Ó, bem facilzinho. Eu peguei aqui um grupo, tá vendo? Ó, então, para quem não estiver visualizando, eu vou fazer aqui a minha velha tabelinha periódica estilizada que eu tenho aqui, tá? Eu nada mais fiz ali do que pegar a primeira coluna, o grupo número 1, que vem com hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Olha, bem facilzinho. Se eu perguntasse para vocês quem é maior, quem tem maior raio atômico, o hidrogênio ou o frâncio? Ademir, o hidrogênio está no primeiro período, então a sua eletrosfera só tem uma camada, só a camada K. O frâncio lá embaixo está na sétima linha. Então está aqui, pessoal, olha só. O hidrogênio vai estar aqui em cima, no primeiro período.
No lado oposto, lá embaixo, eu vou ter o frâncio no 7º período, ou seja, na 7ª camada. Se ele está no 7º período, quer dizer que a sua eletrosfera tem 7 camadas. Então, está aqui, ó, KLMNOP e Q. Então, é fácil. O hidrogênio seria assim. O frâncio seria o quê? KLMNOP, Q. Óbvio que quanto mais camadas tiver o átomo, maior ele vai ser. Então, olha só, dentro de uma mesma família ou grupo, o átomo vai sempre crescer de cima para baixo. Eu vou colocar aqui para vocês, não me interessa o elemento químico aqui, ó, X e Y. Quem é maior? É maior o X ou é maior o Y? Ademir, dentro do mesmo grupo, quem tiver mais abaixo vai ser maior. Por quê? Porque vai ter mais camadas a sua eletrosfera. E dentro do mesmo período, ó, qual é a semelhança entre todos esses elementos químicos? Então, o que eu fiz aqui? Eu vou lá, vamos voltar àquela minha tabelinha periódica bagunçadinha, olha só. Eu peguei essa linha aqui, ó, que começa no potássio e termina no criptônio. Então, se todos esses elementos químicos estão dentro do mesmo período, todos eles vão apresentar 4 camadas. E daí, Ademir, como é que eu sei quem é maior do que o outro? O potássio, ele tem 19 prótons. O criptônio, ele vai ter 36 prótons. Lembrando que o próton, ele é o quê? Positivo, e o elétron, ele é o quê? Negativo. Ou seja, quanto maior for a atração do núcleo em relação à eletrosfera, mais ela é comprimida. Então, se eu tenho 2 átomos que têm o mesmo número de camadas, ou seja, estão no mesmo período, e aquele que tiver o maior número de prótons vai ser menor em relação ao mesmo átomo do mesmo período, mas que tem número atômico menor. Ou seja, dentro de uma mesma coluna, os átomos crescem de cima para baixo. Dentro de uma mesma linha, eles crescem da direita para a esquerda. Então, olha só, vamos resumir o que a gente falou aqui agora. Ó, novamente, a minha tabelinha está aqui. Então, os átomos dentro de um mesmo período, eles crescem de cima para baixo. E dentro de um mesmo grupo, eles crescem de cima para baixo. E dentro do mesmo período, eles crescem da direita para a esquerda. Então, pessoal, esse elemento que é o mais abaixo e mais à esquerda é o maior átomo que existe. Então, o átomo com maior raio atômico vai ser o frâncio. Ah, mas eu já ouvi que não é ele, mas é porque ele é um elemento artificial e radioativo, mas ele é o elemento que apresenta o maior raio atômico. E do outro lado, quem é o menor? Ah, então se é de cima para baixo, da direita para a esquerda que aumenta o átomo, lá em cima, aonde eu tenho o hélio, vai representar o menor raio atômico. Lá embaixo, o frâncio, o maior raio atômico. Lá em cima, o menorzinho, o tititiquinho do papai. Lá em cima vai ser quem? Vai ser o hélio. E quando eu tiver um cátion, comparado com o seu elemento no estado fundamental, o que é que significa um cátion? Ademir, cátion é aquele íon carregado positivamente. E eu sei que para ele ficar carregado positivamente, ele deve perder elétrons. Olha só, eu tenho aqui o magnésio, aqui, no estado fundamental. Para ele se transformar em magnésio 2+, ele tem que reduzir, perder 2 elétrons. Então, olha só, ele vai, deixa eu trocar a canetinha aqui, ele vai perder esse elétron e vai perder esse elétron. Ele vai perder os 2 elétrons da última camada. Então, não vai sobrar elétrons, não vai ter camada. Então, sempre um cátion vai ser menor do que o seu mesmo elemento químico no estado fundamental, neutro. Quem for mais, sempre é menor. Consequentemente, quem for menos sempre será maior. Eu não falei para vocês que o tamanho do átomo é conferido pela eletrosfera?
Então, se o átomo estiver ganhando elétrons, ele está ficando cada vez maior. Então, vamos lá. Quem é maior? O O ou o O2-? O O2-. Quem é maior? O S ou o S2-? O S2-. Quem é maior? O Cl ou o Cl-? O Cl-. Quem que é maior? O Fe ou o Fe2+? Opa, quem é maior é o Fe, já que esse perdeu 2 elétrons. Então, cátion positivo fica menor, ânion negativo fica maior. Então, qual é o maior átomo existente, incluindo os artificiais radioativos? Ademir, me falasse então, deixa eu pegar aqui, tu falasse que os átomos, eles vão crescer então de cima para baixo, e eles vão crescer da direita para a esquerda. Então, todos os caminhos caminham para o frâncio. Então, o frâncio é o maior átomo que existe, o que tem o maior raio atômico. No seu lado oposto, o menor raio atômico vai ser o hélio. Então, grava rapidinho assim, ó, grava que o frâncio é o maior. Se eu perguntar, por exemplo, o zircônio e o vanádio, quem é maior? Quem estiver mais perto do frâncio, o zircônio. Quem é maior, o berílio ou o cálcio? O cálcio. Quem é maior, o sódio ou o lítio? O sódio. Todo mundo que estiver cada vez se aproximando mais do frâncio vai estar se tornando cada vez um átomo maior. E a energia de ionização? Então, olha só, o que significa isso? Vou fazer aqui o hidrogênio. O hidrogênio tem simplesmente um próton e ao redor desse um próton ele tem quem? Um elétron. Eu quero arrancar esse elétron do hidrogênio, eu quero ionizá-lo. Mas para arrancá-lo eu tenho que dar uma certa quantidade de energia. Tá? Essa energia que você fornece para o átomo para remover um elétron dele, estando esse átomo isolado no estado gasoso, é a chamada energia ou potencial de ionização. Então, galera, eu quero começar a arrancar os elétrons. Vamos lá, olha só. Quem é que está mantendo o elétron preso? O elétron fica preso pela atração eletrostática que ele tem com o núcleo. O elétron não é negativo, o núcleo não é positivo, então o núcleo atrai o elétron. Olha só. Olha o Césio aqui. O Césio, ó, o Césio tem esse elétron aqui na última camada. E eu vou comparar com esse elétron que eu tenho aqui no hélio. Esse elétron está sendo puxado por esse núcleo, que está relativamente próximo. Esse elétron lá no Césio está sendo puxado bem longe. Pergunto para vocês. Vocês viram que essa atração ela depende da distância. Então, estando o elétron mais longe, o núcleo exerce menos atração sobre ele. Então, fica mais fácil removê-lo. Sendo mais fácil removê-lo, eu preciso fornecer menos energia. Então, a energia de ionização do hélio, que está aqui ao lado, é muito maior do que a energia de ionização do césio, porque o césio é um átomo grande. E como ele é um átomo grande, o seu núcleo exerce menos influência sobre a sua camada mais periférica. Então, a energia de ionização ela vai aumentar conforme menor for o átomo. Por isso que eu falei que o raio atômico é tão importante. Então, vamos lá. Eu vou arrancar um elétron. Puf, arranquei um elétron. Energia de ionização número 1. Agora eu quero arrancar o segundo elétron. Então, eu tenho energia de ionização número 2. Agora eu quero arrancar um terceiro elétron. Energia de ionização número 3. Então, eu tenho energia de ionização número 1, energia de ionização número 2 e energia de ionização número 3. Quando eu pergunto, o número de prótons aqui no núcleo ficou igual ou alterou? Ficou igual. Então, você está arrancando elétrons e está deixando, então, desbalanceado essa relação entre número de prótons e número de elétrons. Então, eu estou segurando uma galera aqui. Estou segurando. Saiu um. A força que eu tenho para segurar é a mesma, mas como tem menos para segurar, eles vão sentir mais a minha pegada, a minha força. Então, a energia de ionização número 1, ela é menor que a 2, que é menor que a 3, que é a menor sucessivamente.
Então, se o meu átomo tem 4 elétrons, eu arranquei o primeiro. Esses 3 que sobraram são puxados por 4 prótons. Eu vou tirar o segundo, fica mais difícil, porque eu vou tirar o terceiro. No final vai sobrar um único elétron. Então, esse meu átomo que inicialmente tinha 4 prótons e 4 elétrons, ele continua a ter os 4 prótons e os seus nêutrons respectivos, mas agora eu tenho apenas um elétron. Então, esse último elétron vai ser o mais difícil de eu arrancar, ou seja, vai ser o elétron com maior energia de ionização. E a eletronegatividade? A eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de atrair o elétron para si quando se liga a um ou outro elemento químico por meio de uma ligação covalente em que há o compartilhamento de elétrons. Ó, isso aqui é um cabo de guerra. Aqui eu tenho, deixa eu ver, aqui eu tenho o H e aqui eu tenho o Cl. Eu vou só resumir vocês aqui. Ó. Eu tenho aqui o H e aqui eu tenho o Cl. Os dois estão compartilhando 2 elétrons. Esses 2 elétrons, um elétron veio do H, o outro elétron veio do cloro. Então, eles estão compartilhando. Quando eles começam a compartilhar, esses 2 elétrons agora fazem parte dos 2. Porém, vai haver um cabo de força aqui. Eu puxo, tu puxa, eu puxo, tu puxa, eu puxo, tu puxa. Mas na natureza não tem muita paixão, não tem muito romantismo. Ali é a lei do mais forte. Nesse caso, a gente vai ver depois que o cloro é mais eletronegativo. Então, esse par de elétrons ele vai ser puxado em direção ao cloro. O cloro não consegue arrancar o elétron do hidrogênio, mas ele vai trazer para perto dele com muito mais intensidade do que vai o hidrogênio. Essa capacidade do átomo de puxar para si o elétron numa ligação covalente, de atrair o elétron para si, eu chamo de eletronegatividade. Então, olha só, eu tenho um baita de um átomo. Ui, desculpa aqui, vamos fazer aqui, não faz mal. Eu tenho um baita de um átomo aqui, ele tem um elétron no final. Eu tenho um átomo pequenininho que tem um elétron no final. Tá? Então, olha só, o elétron vai ser atraído pelo núcleo. Assim, de maneira simplificada, para a gente poder entender a lógica disso. Então, se o átomo é muito grandão, ele é meio bobão para segurar os elétrons. E se o átomo é muito pequenininho, ele é rápido para segurar os elétrons. Então, nesse caso, o átomo grandão, ele é bobão para segurar o elétron. E o átomo pequenininho é rápido para segurar o elétron. Quem é que eu estou marcando aqui embaixo? Olha lá, é o frâncio, não é o frâncio? O que o frâncio é? O elemento que apresenta o maior raio atômico. Então, nessa minha brincadeira, ele é o bobão. Ele é o pode levar. Percebe que eu removi um grupo aqui? Olha lá. Lembra? Espera aí. Esse não pega aqui. Opa, ficou pior ainda. Não está aparecendo aqui. Deixa eu ver esse aqui, esse vermelho. Está muito escuro. O branco, claro, né? Óbvio. Olha lá. Não deu. Não tem problema. No slide anterior, que eu acabei passando sem querer, né? Eu acabei tirando os gases nobres, porque os gases nobres já estão estáveis, eles não querem atrair mais ninguém. Eles não precisam atrair, porque eles já estão completos na sua última camada. Então, o gás nobre não vai ter eletronegatividade. No caso da tabelinha que eu falei que quanto maior é o átomo, mais bobão ele é, mais ele perde elétron, mais eletropositivo. Nesse caso, ó, eu vou fazer a tabela, tá aqui, vem, continua e eu vou fazer aqui de propósito, tá? E aí eu vou agora, pessoal, riscar os gases nobres. Então, o elemento mais eletronegativo vai ser o flúor. E o elemento mais eletropositivo vai ser o frâncio. E aqui eu quero que vocês decorem uma sequenciazinha que eu vou usar depois. É muito comum a gente depois usar, quando começar a montar ligações covalentes, eu perguntar, galera, está havendo uma disputa do par de elétrons aqui. Quem é o mais eletronegativo? E o macete é o seguinte, eu fui ontem no clube brasileiro e só comi
peixe hidratado. Aqui você pode comer o que você quiser. Tem aluno que fala, Ademir, eu fui ontem no Clube Brasileiro e só comi Pizza Hut. Tá? Você bota o que você quiser. Você criou aqui uma escala de eletronegatividade, em que o elemento mais eletronegativo vai ser o flúor, e nesse caso o hidrogênio comparativamente vai ser o menos eletronegativo, ou seja, o mais eletropositivo desses meus. Gravem então, por enquanto eu quero que vocês gravem duas sequências importantes. Qual é a primeira que eu já falei para vocês? Bom se geasse. Assim, sábado teríamos polenta. Essa é a escala dos semimetais. A segunda que eu quero que vocês decorem é: fui ontem no Clube Brasileiro e só comi Pizza Hut. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. A afinidade eletrônica é uma medida experimental. É a energia que é liberada quando você coloca um elétron no átomo. Então, quando você dá um elétron para o átomo, se ele quiser muito, ele te devolve muita energia. Ele fica mais estável. Então, quanto mais energia o átomo te devolver, mais ele queria aquele elétron. Teoricamente, a gente fala que a afinidade eletrônica ela é uma propriedade que depende ou que tem correlação direta com a eletronegatividade. Então, seria da gente explicar, né? Lembra aqui, ó, aqui eu tenho os gases nobres que a gente tirou, tá vendo? Sai fora. Eles não têm eletronegatividade e não têm também afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é uma medida experimental, na qual você dá energia, você coloca o elétron, o átomo te dá energia. Quanto mais energia você receber, mais aquele elétron era importante para o átomo. Então, ó, só que o flúor tem uma dificuldade em receber o elétron maior do que teria o cloro, porque o flúor ele tem um tamanho pequeno que dificulta a acomodação do elétron recebido. Qual é o elemento mais eletronegativo? Ele é o flúor. Seria esperado que quando você fizesse uma experiência, além de ser o mais eletronegativo, ele também fosse o com maior afinidade por elétrons. Mas pelo seu tamanho reduzido, ele tem dificuldade em acomodar e experimentalmente o cloro é que vai se tornar o elemento com maior afinidade eletrônica. E tá aqui, ó. Eu vou marcar algumas coisinhas aqui. A gente vai colocar, tá vendo? Eu fiz a tabela periódica em branco, eu botei 4 elementos ali. Eu coloquei lá embaixo o césio, depois o cálcio, depois o cloro e o neônio. Fechou? Quem é o maior átomo que existe? Ademir, o maior átomo que existe é o frâncio. Qual é o menor átomo que existe? O menor átomo que existe, então, por contraposição, vai ser lá em cima o hélio. Qual é o átomo mais eletronegativo? Vai ser o flúor. E qual é o átomo com maior afinidade eletrônica? Vai ser o cloro. Então, isso serve para a gente ter uma referência de propriedades. A gente vai colocar em ordem crescente, do menor para o maior, em raio atômico. Então, olha lá. Quem estiver mais próximo do frâncio vai ser maior. E quem estiver mais longe do frâncio, consequentemente, vai ser menor. É ordem crescente. Então, dos que eu coloquei, quem é o menor? Lá em cima, lá, ó, lá do outro lado aqui, ó. O menor vai ser quem? O neônio, seguido de quem? Seguido do cloro, seguido do cálcio, e o maior átomo que eu tenho no meu examezinho ali vai ser o césio. Tranquilo? Eletronegatividade. Quem é que não vai participar da eletronegatividade? O neônio. Ele é um gás nobre. Gás nobre não tem não é afim por elétron. Ah? Ele não tem afinidade, ele não quer nem ganhar e nem perder, ele quer ficar na dele, por isso que ele é nobre. Snob, que nariz empinado, autossuficiente. Então vamos lá, quem é o mais eletronegativo? Ademir, eu lembro que o mais eletronegativo é o flúor. Depois, desculpa, ele não está no meu esquema ali, né? Então vamos lá, quem vai ganhar ali? Vai ser o cloro. Depois eu vou ter o cálcio e por último eu vou ter o césio. Na verdade, aqui com o cálcio e com o césio, nem é muito certo a gente falar em eletronegatividade, né?
porque eletronegatividade vai aparecer aqui nos ametais. Na verdade, o cálcio e o césio, como são metais, eles vão ter eletropositividade, eles querem perder elétron, porque são átomos grandes. E os ametais querem ganhar elétrons, porque são átomos pequenos. A afinidade eletrônica vai ser exatamente a mesma coisa que o de cima. O menos afim de elétron é o césio, seguido de quem? Seguido do cálcio e, finalmente, seguido do cloro. Deixa eu riscar porque não tem flúor ali. O flúor eu coloquei depois. Lembra? A sequência é sempre a mesma. Só no finalzinho é que a eletronegatividade e a afinidade eletrônica não se comportam igual. Se você colocasse todos os elementos químicos aqui da tabela periódica em ordem crescente de eletronegatividade e afinidade eletrônica, a sequência seria a mesma nos dois, só lá no finalzinho, em eletronegatividade, daí, na verdade, daqui eu terminaria em quem? No flúor, e em afinidade eletrônica terminaria em quem? No cloro. Tá? A sequência não vai ser a mesma porque eu fui ontem no Clube Brasileiro e só comi Pizza Hut. Mas só entenderam que eletronegatividade termina lá no flúor e a afinidade eletrônica, teoricamente, também terminaria no flúor, mas o cloro tem essa liberação maior de energia do que o flúor ao receber um elétron. Então, ele é o elemento com maior afinidade eletrônica. E energia de ionização? A energia de ionização é a dificuldade que eu tenho de arrancar o elétron. Então, átomo grande é bobão, arranca com facilidade. Átomo pequenininho é nojento, é tinhoso, ele segura para ele. Vamos lá então, ó. O maior átomo que eu tenho aqui é o césio. Então, ele é o que tem a menor energia de ionização. Seguida do cálcio, seguida do cloro, e aqui volta o gás nobre, o neônio. Então, desses meus 4 que eu coloquei aqui, ó, para baixo aumenta, lá para cima diminui. Então, o neônio aqui é o menor átomo de todos. Então, se ele é o menor átomo de todos, ele é o que vai ter o maior potencial de ionização, porque vai ser dele a maior dificuldade em arrancar um elétron. Fechou, galera? Um abraço para vocês. Obrigado pela atenção. Na próxima aula a gente resolve alguns exercícios, se tira alguma dúvida. Um abraço para vocês. Tamo junto sempre, galera. Valeu!